Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal História e Cristianismo. Quem foi São José? Pergunta difícil de responder, porque as fontes que nós temos, seja os evangelhos canônicos ou os evangelhos apócrifos, são textos de fé e não de história. Mas podemos pescar alguns elementos. Nos evangelhos chamados canônicos, os evangelhos que nós conhecemos, os evangelhos, fala de José como aquele escolhido por Deus para cuidar do seu filho, através de um sonho em que o anjo Gabriel aparece para ele. Esse José, portanto, é aquele que acompanha Jesus nos primeiros momentos da sua infância e depois desaparece dos evangelhos. Porque, logicamente, a figura central aí é Jesus. Mas um ponto importante é que o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos chama José de Tecton. Tecton seria aí aquele faz tudo, né? Pedreiro, marcenaria. Então José era esse que fazia tudo, fazia obras, construções, e que depois na história passou a ser apenas aí carpinteiro. O evangelho de Marcos chama Jesus também de Tecton, o que mostra que Jesus recebeu essa profissão do Pai. Já nos evangelhos apócrifos, nós destacamos dois. O primeiro é o evangelho de Tiago, evangelho apócrifo de Tiago, proto-evangelho de Tiago, século II, e o evangelho de José o Carpinteiro. Esses evangelhos revelam um pouco mais de, vamos dizer, de notícias de José, dizendo que José ele foi escolhido dentre outros homens. Ele colocou o cajado no altar e ali nasceu um lírio, por isso que José é sempre apresentado na arte com um lírio, e uma pomba assenta-se na sua cabeça para dizer que ele foi escolhido entre os homens de Jerusalém para casar com aquela virgem que morava no templo há 9 anos, que era Maria. Maria tinha 12 anos, segundo essas informações. José, segundo o texto de Tiago, ele era um homem viúvo, tinha 4 filhos e 2 filhas, e que ele era velho e, portanto, foi muito mais um cuidador de Maria do que um esposo. É importante observar no evangelho segundo José o Carpinteiro, fala que ele morreu com 111 anos, lembrando que essa idade é apenas uma idade simbólica, quer dizer que ele era fiel a Deus. Diante de uma agonia, diante da morte, Jesus o consola. Então essas são as informações que nós temos dele. Mas, mesmo que não tenha textos históricos sobre José, podemos, através da cultura, fazer algumas reflexões. Na cultura semita, cultura hebraica, o homem é muito mais importante do que a mulher na criação dos filhos. É ele que transmite a função, o seu ofício ao filho, é ele que leva o filho para as primeiras orações, já com 5 anos, é ele que leva os filhos à oração, seja na sinagoga ou seja no templo, quem está em Jerusalém, é ele que acompanha o filho na maior parte do tempo. Portanto, a figura masculina de José foi muito importante para Jesus, até mais do que Maria, culturalmente falando. Mas, como ele era, vamos dizer entre aspas, um concorrente de Deus, porque ele era pai adotivo de Jesus, ele é abandonado, esquecido na história. Mas foi um grande homem, um homem que conseguiu educar muito bem Jesus, e é chamado aí no evangelho de Mateus como o justo, só para que a gente tenha essa noção. É isso aí, espero ter ajudado com essa reflexão. Fiquem com Deus, até o próximo encontro aqui no seu canal História e Cristianismo.